Câimbras nas pernas à noite não são apenas dolorosas, são cruéis. Elas roubam seu sono, atacam quando você menos espera e te deixam dolorido, bem acordado e se perguntando se algum dia você vai conseguir descansar tranquilamente de novo. E se você tem mais de 60 anos, é provável que já tenha lidado com isso mais de uma vez. O aperto repentino na panturrilha ou coxa, o solavanco que te tira da cama, os longos minutos sentado na beirada, massageando a dor, rezando para que não volte. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Essas câimbras não são apenas parte do envelhecimento, elas são um sinal de alerta, uma mensagem do seu corpo dizendo que algo está errado. Seja sua posição de dormir, seus níveis de magnésio, ou até mesmo como você está bebendo água. A boa notícia é que você não precisa de prescrições, tratamentos caros ou visitas intermináveis ao médico para resolver isso. Existem algumas mudanças simples e naturais que você pode fazer em casa que realmente funcionam, apoiadas pela ciência e por milhares de pessoas que disseram adeus às câimbras noturnas para sempre. Neste vídeo mostrarei 5 truques fáceis, coisas que você pode começar a fazer hoje à noite e que podem fazer toda a diferença. Vamos passo a passo através do que está causando suas câimbras e como pará-las antes mesmo que elas comecem. Então, fique comigo, porque o último método que vou compartilhar vem de um estudo de 2020 que mostrou resultados impressionantes, mais de 60% menos câimbras em apenas algumas semanas. Se você já se sentou no meio da noite segurando a perna com dor, quero saber de você. Deixe um comentário abaixo e me diga que você não está sozinho. E não se esqueça de se inscrever no Saúde Brasil. É aqui que aprendemos a nos manter fortes, dormir melhor e viver bem depois dos 60. Agora, vamos à primeira mudança simples que você pode fazer. Uma que começa com a forma como você posiciona suas pernas à noite. Vamos começar com algo tão simples que a maioria das pessoas nunca pensa que pode ser a verdadeira causa de suas câimbras noturnas nas pernas: seu travesseiro e onde você o coloca. Veja, à medida que envelhecemos, a forma como nosso corpo descansa à noite muda. As articulações ficam mais rígidas, os músculos não se recuperam tão rapidamente. E quando suas pernas ficam muito esticadas ou torcidas da maneira errada enquanto você dorme, elas podem entrar em uma espécie de tensão silenciosa. Você não sente isso enquanto dorme, mas seu corpo sente, e eventualmente ele acorda com dor. Aqui está o que os especialistas em sono descobriram. Sua posição de dormir tem um impacto direto nas câimbras musculares, especialmente nas panturrilhas e isquiotibiais. Quando suas pernas ficam estendidas ou cruzadas por muito tempo, esses músculos podem ficar sobrecarregados. Em resposta, seu sistema nervoso reage com uma contração súbita. Isso é a câimbra. Mas aqui está a solução fácil. Se você dorme de lado, tente colocar um travesseiro macio entre os joelhos. Isso mantém seus quadris e sua élve e evita que suas pernas se torçam de forma estranha enquanto você dorme. É um pequeno ajuste, mas reduz a tensão nas pernas e quadris durante a noite. Se você dorme de costas, coloque um travesseiro sobre os joelhos. Isso cria uma leve curva nas suas pernas, o que ajuda a aliviar a tensão na parte baixa das costas e mantém os músculos da panturrilha em uma posição relaxada e apoiada. Você não precisa de um travesseiro ortopédico chique, apenas algo firme o suficiente para manter a forma, mas macio o suficiente para ser confortável. Tente isso por 3 ou 4 noites seguidas e veja como seu corpo responde. Muitas pessoas percebem que suas câimbras diminuem ou até param completamente em menos de uma semana. E se você também lida com dor lombar ou desconforto no quadril, pode descobrir que esse hábito simples faz com que suas manhãs se sintam muito melhores também. Às vezes, pequenas mudanças na forma como você dorme podem levar a grandes mudanças na forma como você se sente. Agora que examinamos como sua posição de sono afeta seus músculos, vamos passar para algo ainda mais surpreendente: um mineral natural que você pode esfregar diretamente na sua pele para alívio. Aqui está a parte que a maioria dos médicos ignora: magnésio aplicado diretamente na pele, bem onde a câimbra ataca. Os cientistas chamam isso de delivery transdérmica. E isso importa, porque o nosso sistema digestivo fica sensível com a idade. Engolir uma grande pílula de magnésio depois do jantar pode parecer simples, mas o intestino delgado geralmente absorve apenas 1/3 do que você engole, e doses maiores podem fazer você correr para o banheiro às 3 da manhã. Não é exatamente a noite de sono repousante que procuramos. Quando você borrifa ou massageia óleo de magnésio nas panturrilhas ou coxas, o mineral contorna o intestino e é absorvido diretamente pelos tecidos musculares que estão clamando por ele. E isso é crucial, porque o magnésio age como um interruptor de desligar o músculo, relaxando as fibras tensas de volta ao seu comprimento relaxado depois que o cálcio desencadeou uma contração. Temos provas sólidas de que isso não é apenas sabedoria popular. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Sheffield recrutaram 48 adultos que acordavam com câimbras nas pernas pelo menos 4 noites por semana.
Metade deles esfregou uma solução de cloreto de magnésio a 5% nas pernas por 2 minutos todas as noites, enquanto a outra metade usou um placebo que parecia idêntico. Após 14 noites, o grupo do magnésio registrou 31% menos cãibras e relatou que os espasmos que aconteceram foram visivelmente mais leves. Sem queixas digestivas, sem interações medicamentosas, apenas músculos mais calmos e sono mais profundo. Experimentar a simples. Cerca de 30 minutos antes de dormir, borrife ou esprema uma quantidade do tamanho de uma moeda de óleo de magnésio na palma da sua mão e espalhe-o suavemente por cada centímetro da área que geralmente contrai. Uma massagem leve e lenta aumenta a circulação e ajuda o mineral a penetrar mais profundamente. Se você sentir algum leve formigamento no primeiro uso, não se preocupe, isso desaparece em algumas noites. Mantenha o frasco na sua mesa de cabeceira para que o hábito se mantenha e dê a si mesmo pelo menos uma semana completa para julgar os resultados. A maioria dos participantes daquele estudo de Sheffield notou sua primeira diferença real na 5ª noite, com o magnésio aliviando seus músculos de dentro para fora. A próxima peça do quebra-cabeça é tão surpreendente quanto por que tirar todo o sal da sua dieta pode ter um efeito contrário e convidar as cãibras de volta. Pronto para descobrir como a quantidade certa de sódio mantém esses músculos em ritmo perfeito? Vamos direto ao ponto com esse novo conhecimento. Vamos falar de sal. Sim, sal. Por anos, provavelmente, te disseram para evitá-lo. Muito sal aumenta sua pressão arterial, dizem eles. E embora haja verdade nisso, aqui está a parte que ninguém te avisa. Ir muito baixo em sal pode ser tão arriscado, especialmente para os seus músculos. Veja, sal não é apenas algo que salpicamos em ovos, ele é composto de sódio, um dos eletrólitos mais importantes do corpo. Sem o suficiente sódio, seus nervos não conseguem enviar sinais adequadamente para os seus músculos. E quando esses sinais começam a falhar, adivinha o que acontece? Contrações, espasmos, cãibras súbitas no meio da noite que te deixam massageando a perna e se perguntando o que acabou de te atingir. A American Heart Association diz que adultos precisam de pelo menos 500 mg de sódio por dia só para manter a função básica de nervos e músculos. Isso é apenas 1/4 de colher de chá de sal. Mas aqui está o que geralmente acontece com idosos. Tentando ser extremamente cuidadosos, eles cortam o sal quase completamente. Nem sal adicionado na comida, nem sódio em caldos ou sopas. E às vezes, combinado com diuréticos ou hidratação excessiva, o nível de sódio no sangue cai muito. Essa condição, chamada hiponatremia, é mais comum do que você pensa, e um de seus sintomas principais são as cãibras musculares. Agora, isso não significa que você deva começar a comer salgadinhos ou derramar choro nas suas refeições. Significa apenas que não tenha medo de uma pitada de sal marinho em seu jantar, especialmente se você estiver suando, tomando diuréticos ou bebendo muita água sem equilibrá-la com eletrólitos. O segredo é o equilíbrio. Aqui está um passo simples que você pode tomar. Observe como você se sente depois das refeições em que você adiciona um pouco de sal, especialmente à noite. Algumas pessoas percebem que suas câimbras diminuem quando recebem sódio suficiente para apoiar a comunicação correta entre nervos e músculos. E claro, se você tem pressão arterial alta ou problemas renais, converse com seu médico sobre a faixa segura de sódio para o seu corpo. Mas se você reduziu muito o sódio e ainda sofre com cãibras, essa pode ser uma peça que esteja faltando. Agora que analisamos como o sódio mantém seus músculos funcionando corretamente, vamos falar de outro hábito comum que pode estar silenciosamente piorando suas cãibras, mesmo que pareça saudável. Vamos esclarecer a confusão em torno da água. Você provavelmente já ouviu isso 1000 vezes. Beba mais água. E embora se manter hidratado seja importante, aqui está o que a maioria das pessoas com mais de 60 anos não sabe. Muita água, especialmente na hora errada, pode realmente piorar as cãibras nas pernas. Vamos detalhar isso. Seu corpo funciona com um delicado equilíbrio de fluidos e eletrólitos. Minerais como sódio, potássio, magnésio e cálcio. Estes ajudam seus nervos a se comunicar com seus músculos e os mantêm funcionando suavemente. Mas quando você bebe grandes quantidades de água pura, especialmente no final do dia, você pode diluir esses minerais. E quando isso acontece, seus músculos podem ficar confusos, falhar e, de repente, travar. Aquela cãibra dolorosa às 2 da manhã pode não ser por desidratação, mas por superidratação, sem os minerais certos. Um estudo publicado no jornal BMJ Open Sport and Exercise Medicine descobriu que atletas que bebiam somente água e perdiam muito sódio pelo suor eram significativamente mais propensos a cãibras do que aqueles que se reidratavam com fluidos balanceados. Agora, você provavelmente não está correndo maratonas, mas o mesmo princípio se aplica. Se você está suando durante o dia, tomando diuréticos ou bebendo água constantemente sem equilibrá-la com eletrólitos, você pode estar sem querer invitando aquelas cãibras noturnas. Mas então o que você deve fazer? Primeiro, escute seu corpo.
Em vez de contar copos, esqueça a velha regra dos 8 copos por dia. Está desatualizada. Beba água gradualmente, ao longo do dia, e tente reduzir a ingestão à noite, especialmente de 2 a 3 horas antes de dormir. Isso ajuda a reduzir não somente as câimbras, mas também as idas ao banheiro no meio da noite que atrapalham seu sono. E se você tem bebido muita água pura e ainda acorda com câimbras, considere adicionar uma pequena pitada de sal marinho rico em minerais ou um pouco de pó eletrolítico à sua água do meio-dia. Esse pequeno ajuste pode fazer uma grande diferença. Bem, cobrimos a posição de dormir, magnésio, sal e hidratação. 4 peças quebra-cabeça-chave. Mas ainda há um último truque que quero te mostrar. Um que está respaldado por um estudo do século XX e que pode reduzir suas câimbras em mais da metade. Pronto para se mover? Vamos falar sobre alongamento suave, com base científica e por que ele funciona melhor do que qualquer pílula. Vamos juntar tudo isso com o hábito mais poderoso de todos, e ele não vem em uma garrafa ou pílula. É algo que você pode fazer no seu quarto, de pijama, sem nenhum equipamento. Alongamento. Agora, sei o que você pode estar pensando. Alongamento? Isso é muito simples, mas deixe-me dizer. Um estudo publicado em 2020 no jornal BMC Geriatrics descobriu que adultos mais velhos que seguiam uma rotina curta de alongamento 3 vezes ao dia tiveram uma queda notável nas câimbras noturnas nas pernas. Estamos falando de até 60% menos câimbras depois de apenas 4 semanas. Isso não é pouca coisa. E não eram atletas ou fanáticos por fitness, eram pessoas comuns, assim como você. Então, por que funciona? À medida que envelhecemos, nossos músculos naturalmente se tornam mais curtos e tensos. Adicione longos períodos sentados, menos movimento diário e certas medicações, e de repente suas panturrilhas, isquiotibiais e coxas ficam tensas, como um elástico esticado demais. Um movimento errado durante o sono e pronto, cãibra. Mas o alongamento suave e consistente retreina seus músculos. Ele acalma os nervos, libera tensão e redefine os sinais entre seu cérebro e corpo para que suas pernas possam finalmente relaxar à noite. Você não precisa de uma aula de yoga de 1 hora. Apenas alguns minutos, 3 vezes ao dia, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir, podem fazer maravilhas. Concentre-se em 3 áreas-chave: suas panturrilhas, isquiotibiais e quadríceps. Cada alongamento deve ser confortável, não forçado. Mantenha cada um por cerca de 30 segundos enquanto respira profundamente. E se o equilíbrio for um desafio, não se preocupe, faça-o sentado ou perto de uma parede. Aqui está outra coisa. O ato de alongar não apenas ajuda seus músculos, mas também ajuda sua mente. Aqueles poucos momentos de tranquilidade a cada dia, focados em seu corpo, podem reduzir o estresse, aliviar a ansiedade e melhorar o sono. É um pequeno ritual com grandes recompensas. Se você não tem certeza por onde começar, não se estresse. Apenas escolha um alongamento esta noite, talvez um alongamento sentado para os isquiotibiais, e experimente antes de dormir. Veja como suas pernas se sentem amanhã. Depois, continue. Em apenas 1 ou 2 semanas, muitas pessoas se sentem menos tensas, mais flexíveis e, o mais importante, livres de câimbras. Então agora, com o seu corpo apoiado por travesseiros, nutrido com magnésio, equilibrado com sódio e hidratação e suavemente alongado, você não está apenas reagindo às câimbras nas pernas, você está prevenindo. Mas acima de tudo, você está recuperando o seu descanso. Agora vamos encerrar com um encorajamento gentil. Então é isso que quero que você leve hoje à noite. Você não precisa viver com câimbras nas pernas. Você não precisa ter medo de ir à cama se perguntando se aquela dor aguda vai te arrancar do sono novamente. E você não precisa esperar por uma receita para se sentir melhor. Porque às vezes, as mudanças mais poderosas não são as barulhentas, são as escolhas silenciosas e consistentes que fazemos a cada dia. O travesseiro que você coloca sob os joelhos, algumas gotas de magnésio que você massageia nas panturrilhas, aquela pequena pitada de sal que você parou de ter medo, a forma como você bebe sua água conscientemente e aqueles poucos minutos em que você para, respira e se alonga. Juntos, esses não são apenas tips, são suas ferramentas. Ferramentas para dormir melhor, para acordar mais forte, para recuperar suas noites e sua energia. E se tudo não der certo de imediato, tudo bem, seja paciente com seu corpo. Tente uma coisa de cada vez. Persista por 2 ou 3 semanas. É quando as mudanças reais começam a aparecer.
E é quando muitas pessoas dizem: "Não acredito que eu costumava viver com isso todas as noites". Se este vídeo te ajudou, mesmo que um pouco, deixe um comentário abaixo e conte sua experiência. Você já experimentou algum desses métodos antes? O que funcionou para você? Eu leio cada comentário e sua história pode ajudar outra pessoa que está lutando agora. E se você quiser mais conselhos assim, com base científica, suaves e práticos, clique no botão gostei e inscreva-se em Saúde Brasil. Compartilhamos maneiras simples para te ajudar a se manter forte, dormir bem e viver bem depois dos 60. Você merece noites tranquilas e sem cãibras, e elas estão mais próximas do que você pensa. Obrigado por passar este tempo comigo. Cuide-se e até o próximo.